Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Advocados Summit 2023. Nesta sexta edição do principal evento que liga a advocacia aos negócios, vão estar em discussão diversos temas, desde os mais particulares e pessoais, tais como a relação entre privacidade e os deveres de cidadãos e profissionais, mas também olhamos para as temáticas globais, passando pela sustentabilidade, pelas energias renováveis, pelo setor financeiro, pelo setor imobiliário e pelo ramo tecnológico que, ao fim e ao cabo, dá suporte e faz acelerar todas estas áreas. Damos então início à sexta edição da Advocados Summit, pondo em cima da mesa o futuro da relação entre privacidade, o sigilo profissional e o dever da colaboração em termos fiscais. Para isso, chamo a palco Pedro Vidal Matos, sócio-coordenador da área de fiscal da Quatro Casas. Pode subir, por favor. Também António Gaspar Schwalbach, sócio da área de fiscal da Quatro Casas. E Vasco Guimarães, doutor em Direito Fiscal Europeu e professor de Direito Fiscal Internacional Fiscal na Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa. O tema deste painel é então o futuro da DAC 6, o dever de colaboração dos contribuintes, a reserva da vida privada e o sigilo profissional dos advogados. Muito bom dia a todos. Eu acho que vamos começar esta manhã com uma boa reflexão e convidamos também a participarem. Não sei se haverá perguntas no fim, mas teremos também todo o gosto em ter essa componente. E sem mais delongas, porque amanhã figura-se intensa em termos de trabalhos, eu acho que vamos começar por ouvir aqui o professor Vasco Guimarães a falar sobre o sigilo e o que é que isto nos dias de hoje representa e a importância do mesmo para as empresas e para a sociedade como um todo. Acho que se justifica essa reflexão. E depois, enfim, já agora passando aqui um voo de pássaro sobre o que vamos falar nesta primeira hora, ou neste primeiro tema. O António falará sobre os problemas que estão a colocar com a transposição da DAC 6 em Portugal num plano constitucional e com, enfim, a luta que tem havido entre a Ordem dos Advogados e a AT e qual é que é o estado da arte nesse campo. E depois eu falarei, enfim, como é que as coisas também estão a correr no Tribunal de Justiça da União Europeia, no plano comunitário, enfim, fazendo aqui o ponto entre os dois tribunais. Depois terminaremos com uma ronda para tentar dar umas ideias, não prometemos soluções, mas se elas aparecerem, melhor ainda, dar umas ideias de qual é que é o futuro, fazendo aqui apelo ao título da nossa intervenção, o futuro que se adivinha para esta obrigação. E, portanto, sem mais delongas, Vasco, com todo o gosto. Muito obrigado. Como isto não é um exame, nós combinámos, obviamente, o que cada um ia dizer, portanto, não correm o risco de ouvir duplicações. Eu espero que, enfim, seja agradável. O tema dos segredos protegidos é um tema muito relevante na área do direito tributário internacional e, obviamente, também na área do direito interno. Isto explica-se macro, porque de facto não há economia de mercado sem segredos, e já vamos ver quais são e como. Segundo, porque de facto a vantagem comparativa de certas empresas é só terem tecnologias que os outros não têm e que não estão abertas. Muitas vezes é só isto, e este só pode significar a diferença entre uma Microsoft e o rapaz que ficou na garagem e que não saiu da garagem porque não conseguiu, enfim, fazer o browser que hoje todos utilizamos, gratuitamente, entre aspas, até ao dia em que deixar de ser gratuito e logo se vê como é que vai ser então. Significa isto, então, que o mundo é feito em cima de segredos ligados à profissão, segredos comerciais, industriais ou científicos e segredos de Estado. E estes não são negociáveis, o que coloca desde logo um problema para o pobre do advogado, que, chamado a fazer a coordenação ou o apoio jurídico a um negócio que tem um segredo de Estado inerente, por exemplo, venda de armamento através de uma empresa estatal, que passa por várias offshores, como todos passam, e é regulado, enfim, numa qualquer dessas offshores anonimamente, preferencialmente, se põe a questão de saber o que é que ele faz, tendo tido acesso àquilo. Cumpre a DAC 6 ou não? Bom, não pode. A questão é esta, é que não pode cumprir porque está debaixo de segredo de Estado, que pura e simplesmente não é violável e é crime se o fizer. Pura e simplesmente, não interessa o disclosure que está na lei da DAC 6, não é aplicável. Portanto, já temos uma primeira área que é uma área que não é negociável, os segredos de Estado.
Segundo momento, os segredos que são segredos comerciais, industriais ou científicos e que fazem a diferença na vida das empresas. A propósito de um qualquer, digamos, vou-te chamar estratégia de gestão fiscal relativo a um desses segredos, o advogado que tem conhecimento disso fica obrigado a comunicar. A resposta é, bom, se calhar é melhor pensar antes de o fazer, porque pode correr o risco grave de não só estar a revelar aquilo que significa a diferença qualitativa da empresa e ter que indemnizar a empresa por aquilo que está a revelar, como também, e já agora, está a fazer aquilo que não lhe é encomendado e que a DAC, penso eu, nem sequer prevê ou quer. Portanto, estas duas limitações são limitações importantes, sofrem já alguma, digamos, tensão dialética, vou dizer, no que diz respeito ao segredo profissional em relação ao sigilo bancário, por exemplo, que hoje está escrito e está aceito que é derrogável, mas que é derrogável através do juiz, ou que é pelo menos controlável através do juiz, a sua bondade ou não bondade da derrogação, por um lado, e, por outro lado, sempre e só acautelando o interesse que está subjacente ao sigilo profissional e àquilo que foi obtido ou é obtido limitadamente para resolver uma questão em concreto e não com caráter generalizado. Acrescentaria um quarto elemento que vou colocar para depois, enfim, falarmos no final, e que tem a ver com a ideia da subsidiariedade da derrogação de segredo perante a informação que está ao dispor da autoridade tributária. O enquadramento da DAC 6 tem a ver com as chamadas empresas associadas ou empresas com participações cruzadas ou controlo naquilo que se chama vulgarmente, enfim, as multinacionais, ou com expressão em termos internacional, através de ações ou, enfim, contabilizações, a que vulgarmente também se chamam preços de transferência, que são, enfim, planeamentos centralizados daquilo que é a atividade daquele grupo de empresas. Ora, na lei portuguesa, e isto é só válido para Portugal, não é extensível para outros países, nós temos um artiguinho no Código do IRC, que é o artigo 130, chamado dossiê fiscal. O que é o dossiê fiscal? Para quem é desta matéria sabe muito bem o que é. O dossiê fiscal é uma dor de cabeça permanente para quem tem que o fazer. Em regra, arranja-se um contabilista de serviço, enfim, que faz essa parte mais dura, né? E, enfim, com alguma supervisão, eventualmente, de um advogado. E, na prática, é colocar ou explicar qual é a política da empresa ou daquele conjunto de empresas em relação aos preços de transferência, em relação às situações da contabilização, porque aquele preço e não outro, porque aquela jurisdição e não outra, o que é que motivou aquelas deliberações. E isto está ao dispor da autoridade fiscal quando ela quiser. Portanto, ela chega à coisa, bate à porta e diz: olha, eu queria consultar o dossiê fiscal, se faz favor. Sim, senhora, só um bocadinho. Arranja-se uma sala simpática, um café, uma água, que é de bom tom, faz parte da cortesia. O cidadão senta-se e analisa o dossiê fiscal e fica na posse de tudo aquilo que a DAC 6 diz que nós temos que revelar. Ora, como perceberão, sendo subsidiária a posição de derrogação de segredo em relação ao que está à disposição da AT, é uma falsa questão. Ou seja, nós estamos aqui a elaborar sobre uma questão que, bem analisada, ou esmiuçadamente analisada, leva, primeiro, à subsidiariedade, segundo, à eventual inutilidade. Portanto, olha, desculpe lá, não tenho nada para lhe dizer, tive muito gosto em conhecê-lo, vá, faz favor, ao dossiê fiscal e veja o que a empresa diz a relação a essa matéria, e depois, em função disso, atua como acha que deve atuar. Eu não quero dizer que a montanha pariu um rato, porque isto é uma lei europeia e há muitas... A Europa tem 27 jurisdições, 27 formas de derrogar o sigilo profissional, cada um tem a sua, cada ordem atua da sua maneira, cada uma é diferente da outra, o que obviamente leva à impossibilidade de fazer normas tailor-made, não é? Portanto, não são fatos de alfaiate, são prontos a vestir. Às vezes um bocado até não passaram por lá os designers italianos e, portanto, é assim uma coisa mal feita, enfim, mal enjorcada, com um toque de norte, vou dizer, mais rústico e montanhoso do que propriamente elegante ou bem feito. Mas também não é esse o objetivo. O objetivo continua a ser a questão fundamental, é saber se o valor segredo existe e tem que ser mantido. A resposta é sim, existe, sim, tem que ser mantido. E o segundo é saber se isso só atua subsidiariamente perante uma situação em que a empresa omite no seu dossiê fiscal aquela informação e, por isso, obviamente, é necessário, digamos, caminhar para um segundo estádio em que tem que haver intervenção da ordem para a derrogação, para depois então ser utilizado. Portanto, a norma que faz um general disclosure elimina o dever de sigilo, é bom para quem não é advogado, porque quem é advogado vai ter processos disciplinares, vai ter processos de responsabilidade civil e eventualmente vai ter que acabar a carreira porque incumpriu uma coisa que ele não pode incumprir sem passar por aquilo que são os requisitos legais internos, e a norma também diz que a norma autoriza
ao disclosure, mas repito, se já está no dossiê fiscal, porque é que eu tenho que fazer um disclosure de uma coisa que está ao serviço da administração tributária? E com esta provocação, assim, leve para amanhã, depois do café da manhã, passava a palavra aos meus colegas, terão com certeza coisas bem mais substanciais para dizer que eu. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Do meu lado, vou tentar manter pelo menos o nível, mas duvido. Do meu lado, trago um apanhado de alguém que exerceu funções na Ordem dos Advogados, no Conselho Geral, na altura em que se fez a transposição da diretiva, e trago também a perspectiva de como tentamos reagir. É importante sublinhar que, às vezes, a Ordem dos Advogados age, mas infelizmente age de uma forma relativamente escondida e os colegas não percebem que, de facto, a Ordem dos Advogados agiu. E é importante também aqui sublinhar que a Ordem dos Advogados, independentemente do bastonário, e de facto este tema abrangeu 2 bastonários, a Ordem dos Advogados sempre teve uma voz única em relação a esta matéria. Não em relação à DAC 6 no seu todo, mas em relação à DAC 6 na situação em que confronta e pretende pôr em causa o sigilo profissional. A Ordem dos Advogados sempre foi contra. Fosse na altura em que eu também lá estive com o Sr. bastonário Guilherme Figueiredo, fosse mais tarde com o professor Menezes Leitão. Aí sim, claramente. O que é que trago aqui hoje também? Eventualmente começaria a minha breve exposição com um apanhado, diria, das datas factos mais relevantes sobre este tema que põe em causa o sigilo profissional da Ordem dos Advogados. E começaria com o diploma que foi aprovado em 2008, decreto-lei, que esteve aqui, a antecâmara desta DAC 6, que foi um diploma aprovado em 2008 e que nos colocou assim na linha da frente em relação aos Estados que exigiam aos intermediários, na altura designados promotores, uma primeira disclosure destas operações ditas fiscalmente sensíveis. Posteriormente, isto aconteceu em 2008, posteriormente a OCDE reuniu-se nos trabalhos BEPS e, de facto, uma das 15 medidas, ainda insistindo neste tema, foi, de facto, a medida 12, em que se aprovava, de facto, aqui a obrigação do disclosure, mandatory disclosure rules. Falarei mais à frente acerca dos pequenos pormenores. Só em 2018 é que foi aprovada a diretiva, na sequência destes trabalhos da OCDE. Tivemos depois, em 2019, em Portugal, esta primeira discussão sobre a transposição da diretiva e tivemos, finalmente, em 2020, a aprovação do diploma propriamente dito. Mas agora, analisando ponto por ponto cada um destas datas que eu considero relevantes no âmbito desta intervenção, para explicar um pouco como é que andava o nosso segredo profissional no meio disto tudo. Como disse, tudo começou em 2008, com Portugal na linha da frente a exigir, na altura, o que designava promotores, o disclosure de mecanismos que se considerassem fiscalmente mais agressivos. E o que importa aqui sublinhar em relação a este ponto é que inicialmente não se exigia a identificação de ninguém e, sobretudo, não se exigia a identificação do contribuinte relevante. Mas, igualmente importante, o próprio diploma excluía da definição de promotor os atos dos advogados no âmbito dos seus atos próprios de advocacia. E, portanto, na prática, tínhamos aqui um diploma que verdadeiramente não abrangia advogados, ponto. Acho que um pouco fruto disso é que, de facto, a autoridade tributária nunca recebeu grandes informações sobre estas estruturas. Penso que, essencialmente, quem fazia o reporte eram as consultoras e, essencialmente, em relação àquelas operações já tão antigas, já ninguém recorria, chamadas operações old school, se quiserem. Isto tornou-se evidente e, naturalmente, caiu em desuso. Na prática, nunca ninguém fez grandes reportes acerca desta obrigação. Naturalmente que isto sempre foi tido em consideração e, consequentemente, naquele grande movimento BEPS que culminou em 2015 com as 15 medidas, naturalmente que uma das ações era o reporte de mecanismos, os Mandatory Disclosure Rules. É importante sublinhar que estas medidas ainda hoje estão a ser usadas e, neste momento, já existem 135 países que aderiram a estas medidas. Agora, curiosamente, desde o início, no que toca a esta medida 12, sublinhava que era necessário haver aqui um justo equilíbrio entre, por um lado, o acesso precoce a esta informação e, por outro lado, a imposição de mais deveres de reporte aos contribuintes, porque, vamos ser honestos, há aqui custos de contexto. Estes custos de contexto também arrastam a economia. E veremos mais à frente, de facto, o legislador português não se preocupou minimamente com este tema dos custos de contexto. Todas e quaisquer operações são quase obrigadas a ser reportadas, independentemente de estarem no preço, no dossiê de preços de transferência, independentemente de estarem no dossiê de fiscalidade do artigo 130 do Código do IRC. Passamos mais um pouco
E então temos, como comentava, em 2018 a aprovação da DAC 6, na prática a Diretiva for Administrative Cooperation. E o que esta diretiva impõe é, de facto, uma obrigação de reporte em relação a operações puramente transfronteiriças. E veremos mais à frente que, de facto, o Estado português aqui também foi criativo, foi muito mais além e também pretendeu e abarcou as operações puramente nacionais. E, por outro lado, cria esta regra que o reporte deve ser feito essencialmente pelo intermediário, mas salvaguarda desde o início que, caso o intermediário esteja sujeito a um sigilo legal, profissional, entenda-se, e, entre parênteses, nunca na diretiva se fala em segredo contratual, isto é muito importante e faz sentido, só nessas circunstâncias, então, na medida em que de facto é muito importante ter acesso a esta informação, nessa circunstância, em vez de ser o intermediário que não pode fazer, então, por regra, deverá então ser o contribuinte o obrigado a fazê-lo. E aqui se protegendo o segredo profissional. Estas eram as guidelines, de facto não obrigatórias, mas eram as guidelines da diretiva. Sucede que, na transposição da diretiva comunitária, de facto, Portugal tem este hábito de querer ser o melhor aluno da fila, ou eventualmente mais papista que o Papa, naturalmente que invertem as regras. E, portanto, quando já na Ordem dos Advogados temos acesso e somos convidados para nos pronunciar publicamente na discussão sobre o anteprojeto de transposição, somos confrontados com um diploma que, de facto, invertia um bocadinho a ordem das coisas. Naturalmente que, por um lado, já abrangia operações nacionais e, por outro lado, tentava equiparar, já naquela altura, o segredo profissional ao segredo contratual. Nós, na qualidade de representantes da Ordem dos Advogados, o que fizemos foi essencialmente sublinhar que estávamos aqui perante a violação de um segredo profissional. Reparem, não é um direito, isto não é um direito do advogado. E muito menos é um direito do cliente. E, portanto, o que sublinhámos era aqui a falta de equilíbrio, ou eventualmente até a violência com que se exigia o levantamento de um segredo profissional e, sobretudo, em relação a operações que não eram ilegais. Porque se fossem ilegais, e se forem ilegais, verdadeiramente, poderemos estar aqui a discutir outra diretiva, que é o regulamento sobre o reporte da evasão de capitais e de branqueamento de capitais. Por outro lado, já na altura criticámos a amplitude dos factos reportados. Era, de facto, praticamente tudo. E, por fim, um último ponto que confesso que a mim em particular sempre me chocou desde o início, o acesso a dados pessoais e a coisas tão elementares que ainda hoje estão no diploma em vigor, que tem que ver com o acesso à data e ao local do nascimento, tanto do contribuinte como dos intermediários. Um acesso a dados pessoais que é um absurdo e veremos mais à frente também é um bocadinho rebatido aqui, depois na pronúncia da senhora provedora, quando suscitou e apresentou o pedido de fiscalização de constitucionalidade. Depois destas críticas, é então reformulado o diploma e inverte-se aqui um bocadinho o projeto. E o projeto passa então a determinar que, por regra, então é o contribuinte que tem a obrigação de fazer o reporte, salvo nas situações em que o contribuinte não faça o reporte. Então aí sim é que passa a ser o intermediário, incluindo o advogado a fazê-lo, independentemente de estar ou não sujeito a sigilo profissional e independentemente dos factos concretos. Naturalmente que aí a Ordem dos Advogados se pronunciou novamente e publicamente contra isso e mais importante, fizemos-lo também por escrito e ainda hoje esse documento consta do site do Parlamento. Em particular, e gostava aqui de sublinhar a pronúncia da Ordem dos Advogados apresentada em dezembro de 2019 e consta do Parlamento, citámos de facto diversos pareceres, incluindo um que não tinha sido publicado, do professor Sérvulo Correia e da equipa, e de facto era um parecer fabuloso. E foi utilizado mais tarde, em parte, no parecer da senhora provedora. E essencialmente sublinhava que o segredo profissional é um direito fundamental que abarca aqui três interesses distintos. Por um lado, naturalmente, o do cliente, por outro lado, naturalmente e certamente, do próprio profissional e, por fim, eventualmente, mais importante, da boa administração da justiça. E este, como sublinhava desde então o senhor professor Sérvulo Correia, tinha inclusivamente consagração constitucional. E colocando agora então em causa, de facto aqui, a possibilidade de estarmos perante um direito fundamental, e pela primeira vez foi sublinhado isso nesse parecer, colocava-se a hipótese de eventualmente o Tribunal Constitucional no futuro ter uma palavra a dizer sobre esta matéria. E foi, como veremos, o que está neste momento a ser suscitado e certamente que o Tribunal Constitucional terá a oportunidade de se pronunciar. Mas, como disse, pronunciámos, naturalmente nos pronunciámos contra, mas infelizmente nada feito, porque infelizmente
a Assembleia da República, naquela altura, resolveu aprovar a proposta do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, do Governo, tal e qual como estava, e, portanto, sem grandes pormenores, aprovou-se o diploma. Posteriormente, a Ordem dos Advogados não ficou quieta e, naturalmente, já no bastonato do professor Menezes Leitão, solicitou-se à senhora provedora que se pronunciasse sobre este diploma. E a senhora provedora, sobretudo, sublinhou que estávamos aqui perante 3 temas e entendeu que, de facto, este novo diploma violava a Constituição em relação a 3 temas muito concretos. O primeiro, relativamente à violação do direito dos cidadãos a um processo justo e equitativo. Isto, de facto, parece essencial, mas, de facto, o segredo profissional também decorre deste princípio elementar. Mas reparem que decorre essencialmente quando estamos perante o patrocínio judiciário. E, portanto, também era importante construir o raciocínio de forma a que, tanto nas situações em que estamos apenas perante uma consulta jurídica, também aí o segredo profissional fosse consagrado como um direito fundamental. E daí que a construção foi um bocadinho mais elaborada e também abarcou, então, a possibilidade de violação do direito à reserva sobre a intimidade e vida privada dos clientes e dos próprios advogados e, por fim, a violação do sigilo das comunicações entre os advogados e os seus clientes. E, portanto, com estes 3 princípios fundamentais, a senhora professora, de uma forma, eu diria, brilhante, conseguiu demonstrar de forma perfeita que estávamos perante um direito fundamental que era pura e simplesmente posto em causa por esta obrigação de disclosure quase absoluta e, portanto, por esta ausência de proporcionalidade, de equilíbrio nestes 2 direitos, se quiserem, apresentou este pedido. Naturalmente que desde então tivemos as mais evoluções, o Tribunal Constitucional belga também já se pronunciou sobre esta matéria, considerou que efetivamente estávamos aqui perante direitos fundamentais e, entretanto, suscitou uma pronúncia do Tribunal de Justiça da União Europeia, que o Pedro irá analisar mais à frente, mas que na prática já vem dar aqui alguns guidelines e que ajuda também, e naturalmente que é aqui ligeiramente citado, no pedido de fiscalização da senhora provedora. O parecer e o pedido de pronúncia é de facto uma coisa brilhante. Nós estamos advogados quando estudamos deontologia mais a sério durante o estágio. Naturalmente todos nós estudamos por aquele manual do professor António Mandou, mas sou-vos sincero, uma coisa é estar a ler um advogado falar sobre advogados, outra coisa é estar a ler um parecer da senhora provedora que não é advogada falar sobre a nossa profissão da advocacia e sublinhar que de facto não existe uma democracia liberal sem que, de facto, os advogados sejam e tenham o direito a exercer a sua profissão com liberdade. E de facto, aqui, o timbre da nossa profissão, o nosso direito essencial, a nossa obrigação essencial, é, de facto, o segredo profissional. E consequentemente, sendo isto um direito fundamental, a senhora professora conclui dizendo, bom, não há aqui nenhum equilíbrio. Na prática, o que temos aqui é um diploma que propõe pura e simplesmente passar a ferro tudo, apenas para que seja feita a comunicação de operações tipicamente lícitas. E um atropelo que não é feito sequer nos termos do Regulamento de Combate e Prevenção do Branqueamento de Capitais. E de facto, aqui o pedido de fiscalização é fabuloso, porque diz, inclusivamente, bom, porque nessa circunstância em que estamos perante um crime, mesmo assim, a obrigação de reporte é feita ao senhor bastonário. E é o bastonário que tem a obrigação, reparem, não é só de repassar a informação, é de refletir sobre a informação que lhe é transmitida e, se de facto concluir que estamos aqui perante uma das situações do Regulamento de Combate, comunicar. Se não, reter a informação e não fazer o disclosure. Coisa que, e cuidado, que de facto o diploma que entretanto foi aprovado em relação à DAC 6 não teve esse cuidado. E, consequentemente, por isso tudo, a senhora provedora concluiu de forma bastante clara que estaríamos aqui perante uma situação violentadora deste direito fundamental. Infelizmente, o pedido foi apresentado no dia 15 de setembro de 2021 e ainda continuamos a esperar por uma pronúncia do Tribunal Constitucional, mas queremos acreditar, quero acreditar que de facto será positiva e favorável ao nosso segredo profissional. O Pedro, e com isto concluo, porque de facto já me alonguei demasiado e passo agora a palavra. Tudo bem, é sempre um prazer perceber que as instituições em Portugal ainda vão funcionando, isto sempre sem querer colocar pressão ao juiz do Tribunal Constitucional, mas há toda a convicção que o tema não vai passar incólume e não modificado pelo Acordo do Tribunal Constitucional. Em paralelo, digamos assim, um movimento de pinças que se está a erguer quanto a esta diretiva e quanto à implementação que foi feita nos diversos Estados-membros,
É verdade é que no plano comunitário também há novidades, e há novidades até bastante recentes. Antes, porém, justifica-se fazer aqui uma breve reflexão, sem investigar muito tempo, sobre o que é que está a acontecer em termos da DAC, e o que é esta coisa, enfim, a DAC é a Diretiva de Cooperação Administrativa, é uma diretiva que remonta a 1977, eu te prometo, vamos começar aqui a contar tudo o que aconteceu desde então, mas a diretiva atual é de dois, só para ter atenção a este detalhe, que diz de facto volumes sobre o que se passa. A diretiva original, a DAC original, é de 77, foi substituída pela DAC atual em 2011, nos 35 anos em que a DAC original vigorou, tirando as alterações que existiram sempre que houve um Estado-membro que aderiu, e portanto as diretivas têm que ser atualizadas, enfim, para cautelar essa eventualidade, houve 5 alterações à DAC. Portanto, em 35 anos, houve 5 alterações à DAC. A DAC, que está atualmente vigente, que é de 2011 até agora, já teve 7 alterações. E, portanto, estamos com um ritmo, em 12 anos, teve 7 alterações, enquanto que em 35 anos a anterior tinha tido apenas 5. E este aumento vertiginoso de alterações não tem só a ver com, enfim, com o lufa-lufa diário e com os tempos atuais, em que tudo anda mais depressa. Tem a ver com uma coisa muito interessante de constatar e que tem tudo a ver com o que estamos aqui a falar hoje. As alterações que foram sendo feitas a partir de 2014, portanto a DAC original é 2011, são todas no sentido inovador de colocar obrigações acessórias, portanto, obrigações sobre os contribuintes, sobre as empresas, sobre particulares. Portanto, até 2014, a DAC era um tema das autoridades fiscais dos Estados-membros para elas falarem entre si, comunicarem a informação que tinham, trocarem a informação que tinham e que tinham obtido de acordo com os seus ordenamentos jurídicos internos, mas não tinha, digamos assim, a diretiva não tinha eficácia externa, não tinha eficácia para com os particulares, não previa nem impunha que os Estados-membros determinassem nenhuma obrigação para os seus contribuintes. A partir de 2014, o ritmo tem sido, enfim, avassalador. Portanto, temos em 2014 o Common Reporting Standard, em 2015 os tax rulings, as informações vinculativas que os contribuintes pedem têm que ser comunicadas às autoridades fiscais dos outros Estados-membros. Em 2016 o Country by Country Reporting, também em 2016 o acesso à informação bancária e as instituições financeiras têm que dar a informação do QIC, portanto do Know Your Customer, e de branqueamento de capitais têm que a dar também às autoridades fiscais. Em 2018 temos a DAC 6, esta que estamos aqui a falar hoje, e em 2021 já temos a DAC 7, que está em vias de ser aprovada no Parlamento, portanto já passou no Conselho de Ministros, que vai criar, ou que cria, novas obrigações acessórias sobre as plataformas digitais, a Uber, o Airbnb, de informação sobre essas transmissões. E, portanto, o que aconteceu de inovador e que, aparentemente, enfim, este é uma voragem insaciável, é que a DAC está a ser usada para criar obrigações acessórias sobre os contribuintes, sobre as empresas, enfim, sejam da sua situação fiscal própria, sejam de terceiros com quem têm interação no dia-a-dia. E, de facto, se isto não for parado, não se adivinha nada de bom. Vou guardar essas reflexões um bocadinho mais para a parte final aqui da nossa intervenção, mas isso foi verdadeiramente o que mudou. Agora, focando-nos na DAC 6 e pensando, de facto, porque há esperança que as coisas possam ser, se não impedidas, pelo menos modeladas, a DAC 6, sabia, não vamos aqui estar a falar em concreto sobre o que é com muito detalhe, mas foca-se na ideia de que os Estados-membros não conseguem gerir adequadamente a situação fiscal dos seus contribuintes, não conseguem, num mercado único, não conseguem gerir isto sem saber qual é que é o resultado da interação dos seus sistemas fiscais com os sistemas fiscais dos Estados vizinhos. E, portanto, a DAC 6 funciona muito com a ideia que esta interação de sistemas que não estão harmonizados gera oportunidades fiscais, gera loopholes, portanto, lacunas, que não pretendidas permitem a fuga ou a evasão, enfim. O planeamento agressivo, chamemos-lhe como quisermos, permitem a ilusão da base tributável. E, portanto, a ideia que subjaz à DAC 6 é vamos criar um conjunto, uma listagem de características-chave no termos da diretiva, vamos obrigar os assessores
todos os profissionais que têm interação na implementação, na concepção, no desenho destes planeamentos, vamos obrigá-los a comunicar às suas autoridades fiscais e vamos pôr as autoridades fiscais a comunicar uns com os outros. Enfim, aliás, tudo é feito num servidor em Bruxelas, não há uma comunicação bilateral, é tudo depositado. É tudo depositado centralmente para consulta das autoridades fiscais. E isso coloca muito em crise, de facto, os advogados, enquanto promotores, para usar a expressão da diretiva, ou intermediários, alguém que ajuda na implementação. É sabido que o direito, enfim, tal como a economia, mas o direito é omnipresente numa certa perspectiva de ver as coisas, e, portanto, o direito fiscal é direito. Alguém que quer fazer um mecanismo, nos termos da diretiva, ou quer fazer um planeamento que tenha efeitos jurídicos, que permita poupar, ou não pagar, ou mitigar impostos, naturalmente que vai estar a utilizar o direito e, portanto, vai estar claramente a precisar de consulta jurídica ou a realizar atos jurídicos. Se não fizer isso, pode estar a fazer muitas coisas, mas não estará a poupar impostos. Enfim, não estará... porque os impostos são, de facto, uma criação, para além de criação política, são uma criação do direito. Agora, os advogados têm, de facto, como dizia o Vasco e o António também salientou, os advogados têm, de facto, um estatuto importante que é reconhecido mesmo em termos comunitários, e a DAC não ignorou isso, e, portanto, mas resolveu de uma penada. Portanto, o artigo 8º AB da DAC disse, bom, os Estados-membros, há esta obrigação, os Estados-membros podem, é interessante notar que não é têm de, mas, enfim, a responsabilidade fica nos Estados-membros, enfim, sem querer, há aqui uma passagem de responsabilidade, não quer dizer que ela não seja assumida depois, em conformidade também com as Constituições. Mas os Estados-membros podem, nos casos em que haja sigilo legal, segredo profissional de base legal, isso é um outro tema que em Portugal resolveu-se pôr aí também o sigilo contratual numa violação da DAC, porque no contratual não podem, portanto, mas em Portugal entendeu-se que se iria equiparar as duas coisas, mas dizia os Estados-membros podem transpor a diretiva de tal sorte que a obrigação, nesses casos, não recai sobre o advogado, que, portanto, preserva o seu sigilo, mas recai sobre o cliente, portanto, o contribuinte relevante, enfim, nos termos... Ou em outros intermediários, dizia a diretiva. E, portanto, os Estados-membros ficaram com essa prerrogativa, obrigação face à nossa Constituição e face a muitas outras Constituições de Estados-membros. O regime português, não vamos aqui entrar em grandes detalhes, mas como o António dizia, o regime português utilizou isso, fez essa tal equiparação do contratual e do legal, mas disse basicamente que o advogado tem uma obrigação de informar o seu cliente que aquele determinado planeamento ou aquela atividade que ele está a ter se enquadra nas características-chave e, portanto, tem que ser reportado. O contribuinte, portanto, o cliente tem o dever de fazer essa informação, e depois há uma parte um bocadinho escabrosa que o advogado tem que vigiar o verdadeiramente inovador, o advogado tem que vigiar o cliente e 30 dias depois, se não tiver informação ou prova de que o contribuinte o contribuinte, seu cliente fez o reporte, então em 10 dias tem o advogado que comunicar. Este mecanismo de responsabilidade subsidiária, enfim, ou secundária, como queiram chamar, é também uma inovação, e isso claramente, enfim, o Tribunal Constitucional terá que se ocupar disso. Não existe, ainda pelo menos, não existe nenhum processo no Tribunal de Justiça da União Europeia de origem portuguesa, digamos assim, sobre esta matéria. Também não há sem querer apressar ninguém, mas não há notícia de fiscalização da AT portuguesa e, portanto, quando houver fiscalização, seguramente que haverá reenvios, ou se o Tribunal Constitucional quiser fazer um reenvio também, seguramente que o pode fazer, mas já houve noutros ordenamentos jurídicos, e em concreto do belga, e é isso que eu vos queria aqui dar umas pinceladas sobre o que é que foi decidido. O Tribunal de Justiça, de facto, em dezembro passado, decidiu um pedido de reenvio proveniente da Bélgica num processo que foi iniciado pela Ordem dos Advogados belga e pela Associação dos Consultores Fiscais, e considerou que a transposição belga da DAC 6 violava a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais no que diz respeito à proteção da vida privada dos advogados e dos seus clientes. O regime belga é diferente do português, portanto, o regime belga o que diz é que não há uma obrigação de informar o cliente, mas quando há outro intermediário, digamos assim, na operação, o advogado
tem que informar o outro intermediário, não advogado, entenda-se, portanto, o consultor, o auditor, enfim, o notário, enfim, quem quiser, o profissional do foro que estiver ali de serviço e que não esteja nas vestes de advogado com o sigilo profissional, e depois esse outro é que faz a comunicação. É claro que essa comunicação tinha indicação, de acordo com o regime belga, de quem tinha dado nota que aquilo era comunicado, e, portanto, tinha indicação de quem tinha sido o advogado, qual é que era o cliente, e é essa parte que o Tribunal de Justiça entende que é desproporcional, porque viola a vida privada do cliente e do advogado. E, portanto, faz um exercício de proporcionalidade interessante o Tribunal de Justiça, neste caso, proporcionalidade, enfim, pesando, sabendo se a lei era necessária, adequada e proporcional. Uma pequena nota: vida privada não é equivalente à vida íntima, portanto não vamos ter a vida privada, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que é seguida pelo Tribunal de Justiça, abrange a vida profissional e a atividade comercial das pessoas e das empresas, e, portanto é vida privada, não pública, não no sentido, enfim, fazendo aqui a ponto com o que o Vasco estava a dizer no início, não estamos só a fazer, enfim, a vida íntima entre um cliente e um advogado pode existir, mas não é isso que estamos aqui a falar, mas claramente está sob proteção da Carta Europeia dos Direitos Fundamentais e, portanto, o Tribunal de Justiça considerou que o regime belga vai além do necessário e não pode haver essa obrigação quanto ao advogado. O advogado belga tem o dever de informar o seu cliente, que resultaria sempre de uma assessoria completa, enfim, deontologicamente correta, de que aquela operação se enquadra num determinado regime, mas está dispensado, ou seja, a implementação não pode ir ao ponto de o obrigar a informar o intermediário. Como este regime é diferente, a pergunta que se coloca é se isto tem algum impacto direto no nosso regime. A resposta direta também é não, porque nós não temos esta obrigação de informar os outros intermediários, mas o que se retira claramente deste acórdão é que a diretiva e a sua implementação pode ser confrontada e pode ser sindicada com a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, com sucesso, e que, portanto, a diretiva, a Comissão, enfim, não têm, de momento, terreno em aberto para continuarem a fazer obrigações ou a instituir obrigações sem passar do crivo da proporcionalidade. Antes de passar aqui a palavra para uma ronda geral, já que o tempo urge, dizendo apenas o que é que fica em aberto deste acórdão, fazendo aqui algum foco para Portugal. Há algo genérico que fica em aberto para todos os Estados-membros, que é este exercício da proporcionalidade. O Tribunal de Justiça entendeu que o combate ao poder fiscal agressivo era um motivo nobre e, portanto, adequado para comprimir a reserva da vida privada. Entendeu que a comunicação podia ser necessária, mas isso não é um teste que vai durar para sempre. E, portanto, as notícias que vêm é que as informações que estão a ser dadas não têm uma utilização efetiva, portanto, não se conhece regimes que estejam a ser tratados ou alterados em função das comunicações e, portanto, quando temos uma máquina que não está a funcionar, a utilidade que podia parecer para quem a concebeu e para quem a comprou, digamos assim, à primeira vista, depois pode passar a ser questionada. E com os anos a passarem, se isto continuar assim, a proporcionalidade pode mesmo falhar na necessidade e na adequação. Se o regime for uma carga burocrática, como o António dizia, de custos de contexto, isto, enfim, pode ser um exercício vão. Um outro ponto tem a ver com o direito à informação. O Tribunal de Justiça não se pronuncia sobre isso, porque o reenvio belga não veio sobre isso, mas o artigo 11 da Carta, e portanto isto tinha sido uma análise de acordo com o artigo 7, o artigo 11 prevê a liberdade de direito à informação, e estamos nós aqui numa conferência organizada por um jornal, acho que justifica isso. O direito à informação, esta referência, o direito à informação do artigo 11 da Carta estabelece claramente a liberdade para toda, no âmbito da União, a liberdade de receber e transmitir informação e ideias sem ingerência de quaisquer poderes públicos e sem consideração de fronteiras. E, portanto, se a DAC faz alguma coisa é precisamente contra isto. E, portanto, uma pessoa que esteja a dar uma informação sobre uma lei que está vigente, uma ideia de uma maneira de fazer um planeamento transfronteiriço, enfim, a DACA tem a consideração de fronteiras, está aqui, está obrigada a ir a um poder público comunicar que anda a fazer isto. E, portanto, há claramente aqui uma zona crítica. E se calhar faço já aqui o último final, antes de passarmos a que é para não ter que fazer aqui duas rondas. O futuro, não sabemos qual é que, enfim, pessoalmente ninguém sabe qual é que é, como é que vai ser.
Parece que terão que ser os tribunais a corrigir isso. A Comissão tem uma obrigação de periodicamente verificar o efeito útil da DAC. Temo, pessoalmente, que perante a pouca aderência ou a pouca utilidade, a Comissão não reconsidera os pressupostos de análise e, portanto, que lhes vou incitar isto, mas tenta redobrar a dose e, portanto, se calhar vamos arranjar uma segunda geração ou terceira geração de características-chave para tentar, enfim, agarrar o ar com as mãos ou aumentar as coimas ou alguma coisa parecida com isso. Espero que não e espero que os tribunais consigam agarrar isto. E, portanto, fico com essa ideia, mas passava aqui António, Vasco, qual de vós quer aqui dar uma ideia sobre... Eu queria só enquadrar, ser professor tem esse defeito, nós andamos sempre à procura de explicação para coisas inexplicáveis. Mas, em relação a esta situação em concreto, lembrar que as divergências entre as legislações estaduais são voluntárias e visam atrair investimento e garantir situações de vantagem comparativa. Não há nada de fair na competição entre os Estados da União Europeia. Zero. Se algum de vocês tem a ilusão de que existe o mínimo de fair play, desiludam-se, percam mais essa ilusão. Não existe. É feroz, é total, é constante. E cada um defende as suas vantagens comparativas de forma excepcionalmente agressiva. Eu vi reuniões na OCDE e na União Europeia, onde representava o Estado português, em que, por exemplo, o representante do Luxemburgo esticava o dedo e dizia: atreva-se a fazer isso, que está a dizer que vai fazer, vai ver o que é que lhe acontece. Se isto é fairness, a coisa. Portanto, pôr em cima dos advogados, fazer dos advogados os purgores, os purgatórios do sistema, parece-me uma coisa não só de uma inocência extraordinária, como uma batalha à partida perdida. E isto porque a autoridade tributária tem muito poder internamente, cada um dos países, mas em termos, digamos, daquilo que é o equilíbrio de forças nos Estados que de facto fazem dinheiro com o planeamento fiscal, não tem nenhuma hipótese. Portanto, aquilo que eu vejo é que de facto estamos a fazer, enfim, a criar uma situação que é perturbadora de uma forma, digamos, mesquinha, vou dizer, e por coisas que são acessíveis, repito, de forma limpa e completamente coisa, e mais queridas pelos outros Estados que estão envolvidos na situação, porque isto diz respeito às situações internacionais. Ou seja, estão a tentar pôr em cima dos profissionais o dever de fazer e prever as situações que são de facto de planeamento agressivo e que deverão ser contrariadas pela administração, porque não contratam as pessoas com capacidade suficiente ou mandam para fora aqueles que lá estão dentro que sabem fazê-lo e, portanto, estão a pôr, no fundo, os contribuintes em geral a dar-lhes os feeders para depois eles tentarem fazer legislações ou amanhã situações que, repito, estou absolutamente convencido, vão bater com aquilo que são os interesses institucionalizados perfeitamente em vigor dos Estados que são verdadeiros paraísos fiscais dentro da União Europeia e não vão deixar de ser, quer dizer, portanto, desiludam-se. Antes disso acaba a União Europeia, portanto, é tão simples quanto isto. É um professor, o professor pode dizer tudo, é a grande vantagem da economia, é a minha última reflexão. António. O lá trago apenas dois pontos completamente isolados e distintos, mas enfim, que gostaria de sublinhar, é que por um lado esta DAC 6 aplica-se, não estamos a falar de operações ilícitas, estamos a falar de operações lícitas. Atenção, já dizia um ilustre advogado-geral na Tribunal de Justiça da União Europeia, entre dois caminhos para chegar ao mesmo objetivo, é perfeitamente aceitável que se pretenda seguir o caminho que vai gerar menos impostos. É normal. E se isto é ilegal, não é. É desejável. Portanto, reparem, estão-nos a exigir a nós advogados que ponhamos em causa o nosso sigilo profissional para denunciar o cliente por ter feito uma operação lícita. Por absurdo, talvez mais agressiva, mas dentro do caminho da legalidade. Não estamos aqui a falar da prática de nenhum crime, de nada. E mesmo assim, pretendia-se que o segredo profissional fosse posto em causa. De facto, isto é o oxigênio que está a entrar neste momento. Percebermos que, entretanto, temos o Tribunal Constitucional belga a pronunciar-se contra, o Tribunal de Justiça da União Europeia a pronunciar-se contra. Também falámos, infelizmente sem tempo, agora das recentes novidades espanholas, que também temos aqui uma ligeira margem para dizer que temos oxigênio do lado da proteção do segredo profissional. Diria que tudo isto é oxigênio. E faz sentido sublinhar que não passámos para lá do Rubicão, e este é o segundo ponto. Existe esperança ao final do dia. Há 2, 3 anos atrás tínhamos um ilustre colega que comentava: bom, o que é que estamos a discutir? O diploma foi aprovado, estamos para lá do Rubicão, que é como quem diz, já nada há a fazer, o segredo profissional já não vale para nada no que toca à fiscalidade. E eu diria que passados 2 anos e com este novo oxigênio, que afinal nada disso, afinal as notícias é que sobre a morte do sigilo profissional é que foram manifestamente exageradas. E portanto, calma, de facto, infelizmente é um percurso que vai levar o seu tempo, mas eu diria que pelo menos no que toca ao segredo profissional ainda há muito para falar e falaremos no futuro. Pedro, com isto terminava.
Fica a ideia.